emoção está solta no ar. Ubaitaba FM. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Neste momento, passamos a apresentar mais um líder de audiência da Ubaitaba FM. No ar, programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Você está ouvindo programa Despertar para a Vida. Programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Senhores ouvintes, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar para a Vida. Como de hábito, em todas as nossas programações, a prece inicial. E na prece inicial, Meire Magalhães. Bom dia, amigos ouvintes. Esta prece hoje eu gostaria de oferecer a meu filho Márcio. Senhor, se no mundo que me cerca eu não puder enxugar uma lágrima, não conseguir dizer uma palavra de conforto, fazer alguém sorrir de verdade, ó Deus, se eu não souber ser justo, humilde, atencioso e promotor de esperança na terra, se não puder lutar contra injustiças, agir com dignidade, deixar de me irritar com as pequenas coisas, compreender que os outros também têm suas limitações, se eu não souber aceitar a sua vontade, então não permita que eu condene as guerras e ore pela paz. Não aceita as ofertas que eu te ofereci, não escuta os meus constantes pedidos de socorro, mas quando vier te pedir perdão, ó Deus, perdoa-me por inteiro e lava meu coração no teu sangue da nova e eterna aliança contigo, por meio de Jesus, teu Filho amado. Ilumina a minha inteligência e a minha vontade, para que eu possa viver na tua presença todas as horas do dia e todos os dias da minha vida. Que assim seja, que assim é. Que assim seja. Domingo, 25 de fevereiro de 2018, são 8 horas e 7 minutos. A partir de agora, está no ar o programa Despertar para a Vida, que é a extensão de todas as programações realizadas pelo Centro Espírita Allan Kardec, situado na rua Asclepíades de Almeida, 121, no centro da belíssima cidade de Ubaitaba. Centro Espírita Allan Kardec apresentará, nesta terça-feira, 27, a conferência que terá como tema a esperança e o seu significado em nossas vidas. Para abordar esse tema, estará vindo de Itabuna o conferencista Jorge Andrade. Não percam, às 20 horas, no salão de conferência do Centro Espírita Allan Kardec. O programa Despertar para a Vida hoje será apresentado por Erivelto Santos, Meire Magalhães e Terezinha Gomes. Vamos iniciar os nossos momentos musicais com as belíssimas canções de Arilson Ferraz, Presente Consolação. Posso dizer que encontrei a paz, que tenho um caminho, que sou feliz.
onipotente, me dá o seu amor, vida, luz pra sempre. Mas se vacilo, encontro a mão desse amigo. Se a fé se vai, encontra a força de um pai. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Promessa de Jesus que nos deu esperança. O Espiritismo é aliança com Deus, revelação que é uma ciência, uma filosofia, religião. Mas se duvida, a estude com a razão. Se não acredita, escute a voz do coração. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Do livro Luz Viva, do nosso irmão Divaldo Franco, Recursos da Bondade. Você se encontra mergulhado no rio da imortalidade, do qual não conseguirá evadir-se, seja qual for o meio de que se utilize. Seja bondoso para com você mesmo, isto é, trabalhe-se intimamente a fim de melhor alcançar o porto da serenidade. A bondade é um guia de segurança para o seu êxito na viagem da reencarnação. Aplique a força da bondade no lar, com aqueles que o conhecem, em cuja convivência a saturação se hospedou. Renove os clichês mentais e a conversação da intimidade doméstica, exteriorizando os recursos da bondade que modificará o clima vigente. Você pode mudar de companhia e de lugar, todavia, se não processar a transformação íntima através da bondade que jaz latente em você, haverá somente uma fuga para lugar nenhum.
Adote a bondade para com as crianças que o imitarão, produzindo renovação na sociedade do futuro na qual se movimentarão. Atenda com bondade os mais idosos que dispõem de pouco tempo no corpo e necessitam de estímulo para chegarem felizes à meta que lhes será próxima. Retribua com bondade a estima dos amigos que os cercam. Ninguém pode permanecer afeiçoando-se caso não receba do outro a resposta da bondade. Devolva aos adversários o pertarto deles, transformando em ação de bondade. Não há inimizade que suporte por muito tempo a bondade de sua vítima. Há muita falta de bondade na terra, bondade no pensar, bondade para falar e melhor agir. A bondade é moeda escassa nos depósitos de muitos sentimentos. Com ela você vedeará em segurança o rio da imortalidade, pois que lhe dará paciência para compreender a vida e a sua finalidade, ensejando-lhe valor para viver. Marcos Pristo. Marcos Pristo, belíssima mensagem aí, dona Terezinha. Vamos ouvir agora O Que Deus Te Dá, de Gabriel Mussi. Esta música é belíssima. E dona Terezinha está dedicando aí esta canção a dona Valdíria Matos. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Por que reclamar do sol, se você pode ver a luz? Falar das pedras do caminho, se pode andar. Por que reclamar do frio, se você pode se cobrir? Enquanto tantos pelas ruas não têm onde dormir. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Se há tantos que choram na dor, veja quanto a vida te sorri. Quantos perdidos no mundo e você está aqui. A sua dor não tem que ser maior que a de ninguém. Procure perceber tudo que tem. Deus quer te mostrar, você não vê. Deus quer te falar, você não quer ouvir. Somos filhos do mesmo Pai, iluminados pela mesma luz. Vamos seguir juntos o caminho dado por Jesus. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá. Você que pode sentir o perfume de uma flor, ter o abraço forte de quem te tem amor. Você que pode escutar da natureza uma canção, está na hora de estender os braços e falar a voz do coração. Fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu, o que Deus te dá.
fica difícil de entender, fica difícil de explicar se você não vê o que Deus te deu. O que Deus te dá. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. E é para você mesmo, Neguei, estes parabéns que Dona Valdíria Matos está enviando para você. E envia também muita paz, desejos de muita paz, tranquilidade, equilíbrio, de uma boa convivência com a família e muitos anos aqui conosco, e principalmente fazendo a programação que você faz aqui na 87.9. Nota 10 para você, Neguei. Feliz aniversário aqui, também enviado por toda a equipe do Centro Espírita Allan Kardec, em especial a equipe divulgadora do programa Despertar para a Vida. Neguei, aniversariante do mês. Aniversariante do mês também aqui é Clésio Darlan, nosso guru, nosso companheiro de caminhada espírita, nosso professor. Terça-feira, Clésio Darlan estará completando mais uma era. Então, Clésio Darlan, para você, Joana de Ângeles, na voz de Arilson Ferraz. Estava um dia a sofrer quando vi alguém dizer que o sofrimento não existe, é só ter fé. Que o sofrimento não existe, é só ter fé. Estava um dia a chorar quando vi alguém chegar dizendo que a terra era um lugar pra ser feliz, dizendo que a terra era um lugar pra ser feliz. Agradeci em nome de Jesus toda a ajuda. Ela me disse que eu seguisse em frente, não como antes. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Ela me ensinou dizendo que Jesus está nos vendo, a praticar a caridade, a sorrir, a praticar a caridade, a sorrir. Disse que viver no bem é servir sem ver a bem, amando, perdoando sempre a todos, amando, perdoando sempre a todos. Ela partiu, seguiu o seu caminho cheio de luz e prometeu que ia me ajudar na minha estrada. Perguntei se ela voltava, não me disse nada. Perguntei se ela voltava, não me disse nada. Agradeci em nome de Jesus toda a ajuda. Ela me disse que eu seguisse em frente, não como antes. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Agradeci em nome de Jesus toda a ajuda. Ela me disse que eu seguisse em frente, não como antes.
seu nome, Joana de Anjos, perguntei seu nome. Dando continuidade ao capítulo 1 do livro Gênesis sobre caracteres da revelação espírita, no item 678, os espíritos nos falam. Desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, pela sua energia e superioridade dos seus conhecimentos, de fazer a humanidade avançar, se encarne pela vontade de Deus, tendo em vista ajudarem o progresso em um sentido determinado, que recebam uma missão igual ao embaixador que recebe de seu soberano. Tal é o papel dos grandes gênios que vêm fazer senão ensinar os homens a vontade que eles ignoram e que teriam ignorado ainda durante longos períodos, a fim de lhe dar um impulso com a ajuda de qual possa se elevar mais rapidamente. Esses gênios que aparecem através dos séculos com estrelas brilhantes que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários, ou se o quiserem, Messias. As coisas novas que ensina ao homem, seja na ordem física ou na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para a verdade científica, podem, como mais forte razão, suscitá-los para verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam o século. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e cujo meio de palavras diretas seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por homens privilegiados, dignos sob o nome de profetas ou messias, que dizem enviados missionários com a missão de transmiti-los aos homens. Considerada sob ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e aceita sem controle, sem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores, embora estivesse longe de haver conhecido todos a verdade. Tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio que viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falam e aos quais eram relativamente superiores. Malgrado os erros de suas doutrinas, não deixam de agir os espíritos, e por isso mesmo semeando o germe do progresso, que mais tarde deveria desabrochar ou desabrocharão um dia ao sol do cristianismo. É, pois, erradamente que ele lança anatemas em nome da ortodoxia, porque um dia virá no qual essas crenças tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Essa mensagem é extraída do livro A Gênese. Kila está desejando a nosso companheiro Neguei votos de muita paz, equilíbrio e tranquilidade, e dedicando também essa linda canção de Nando Cordel, Paz pela Paz, para Neguei.
suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Vamos estudar um pouco sobre o nosso anjo das guardas, umas perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta número 500 é a seguinte: chega um momento em que o espírito encarnado não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Sim, quando ele tem condições de guiar-se por sua conta própria, assim como chega o momento em que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso ainda não acontece na Terra. Então precisamos do nosso anjo da guarda. A pergunta 501 é a seguinte: por que os espíritos agem sobre nós de forma oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva? Respondendo: se o homem tivesse um apoio ostensivo, não agiria por si só, e o seu espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para se adiantar, e essa experiência ele deve adquirir por conta própria. É necessário que exercite suas forças, sem o que ele seria como uma criança a quem não se deixa caminhar sozinha. A ação dos espíritos que zelam por aquele que está encarnado é sempre no sentido de deixar que seu livre-arbítrio se manifeste, pois, se ele não tiver responsabilidade pelo que faz, não avança no caminho que deve conduzi-lo a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, no entanto, zela por ele e de tempo em tempo o adverte do perigo. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho recebe alguma recompensa por isso? Isto constitui para o espírito protetor um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz ao ver que seus esforços foram bem-sucedidos, assim como o professor sente-se vitorioso pelo sucesso do aluno. O espírito protetor pode ser responsabilizado se não tiver êxito na sua tarefa? Não, pois fez o que dependia dele. O espírito protetor sofre ao ver seu protegido seguir o caminho do mal, apesar de seus conselhos? Isso não perturba a sua felicidade?
O espírito protetor sofre com os erros do seu protegido e lamenta a sua situação. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrena, porque o protetor sabe que existe remédio para o mal, e aquilo que não se fez hoje, se fará amanhã. Belíssima mensagem que nos faz ver, ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Deus, o Pai Supremo, sempre envia o seu socorro, e que se nós direcionarmos o nosso pensamento para o bem, certamente ouviremos os conselhos e o amparo, e sentiremos o amparo dos nossos anjos de guarda. Um abraço fraterno aí para toda a comunidade da Ruinha de Baixo, em especial Vó Hilda, nesse exato momento, sintonizada na 87.9, ouvindo o programa Despertar para a Vida. Vó Hilda, Val do Sonho, e toda a família de Evandilson Avelar Neto, que é o neto, e Evandilson Avelar, que é o avô. Nesse momento, essa família também ouve aí o programa Despertar para a Vida. Suicídio Não, de Arilson Ferraz. Sua vida dizendo não, suportar. Ninguém pode quebrar as leis que Deus coloca sobre nós. A você que está deixando perdido, suicídio não é a cura. O amanhã é esperança. Tudo passa, Deus envia a solução. Seja forte, você não deve fraquejar, pois a vida é um eterno desistir. Ninguém está só com suas dores na estrada a sofrer. Um Deus de amor nos guarda sempre. Então vai em frente, pois vai vencer. É só acreditar que a dor é eterna, é uma quimera e vai passar. Abra-se a vida, pois ela é santa e não adianta renegar. O futuro nos espera pra mostrar que é possível ser feliz. Acredite em você e que as portas vão se abrir. Pode crer. Defeitos e arestas, o que não presta dentro de nós.
coragem, a sua fé, que vai mostrar o rumo certo, me provando que existir é não ter que desistir de Deus. Depois de ouvirmos esta belíssima canção na voz de Arilson Ferraz, Suicídio Não, vamos lembrar aqui que hoje é o aniversário de Voilda. E Dona Val do Sonho está lhe parabenizando, Voilda. Nós aqui também estamos lhe parabenizando. E estamos dedicando esta belíssima canção de Nando Cordel, Amor Imenso. Esta canção vai aí para Voilda, aniversariante do dia. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Quando o homem aprende a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar os seus semelhantes. Abraços fraternos,
para Alício, Timóteo, Jeane, Luciana, Lília, Ismael, Daniel, Dinha, de Irene Modas, e Nildinha, da Ruinha. Um abraço fraterno aí para toda a comunidade da Ruinha, em especial Joluso e sua família, e toda a família de Alice Moreno Rocha, nosso querido amigo aí, o esposo de Nega. No momento esqueci, é meu amigo, e eu acabei esquecendo o nome do rapaz, e que me veio na memória agora. Doi, você está no nosso pensamento e no nosso coração. Abraço fraterno para você e toda a sua família. Olhar o futuro, belíssima canção de Edu de Buerarema. É preciso olhar o futuro e aprender com o passado. Nada está incerto, tudo está marcado. É preciso olhar o futuro e aprender com o passado. Nada está incerto, o amor é a estrada, tudo está marcado. Quem tiver vontade tem felicidade. Basta você seguir em frente, absorva as lições de cada momento do seu dia. Ele vai te mostrar o leme, é ele para um futuro seguro. Dê asas ao pensamento, Criador do bem. Ele está te auxiliando, pois o amor é a energia que rege a harmonia nesse imenso universo, que rege a harmonia nesse imenso universo. Dê asas ao pensamento, Criador do bem. Ele está te auxiliando, pois o amor é a energia que rege a harmonia nesse imenso universo. Dê asas ao pensamento, Criador do bem. Ele está te auxiliando, pois o amor é a energia que rege a harmonia nesse imenso universo, que rege a harmonia nesse imenso universo, que rege a harmonia nesse imenso universo, que rege a harmonia nesse imenso universo. Um abraço fraterno aí para Nilton Fânig e família. Abraços fraternos para toda a comunidade do bairro Bela Vista. Abraço fraterno para o radialista, locutor, o apresentador do programa evangélico Tempo de Semear, nosso querido amigo Edson e sua equipe, sua esposa Romanci
e seus colegas de congregação, fazendo um belíssimo trabalho aqui evangélico. Abraço fraterno para você, Edson, e parabéns pela atividade realizada, pelas belíssimas mensagens instrutiva, educativa que você envia ao público na sua programação. Vamos ouvir mais uma canção de Nando Cordel, A Terra é uma Escola. Nando Cordel. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Não percam, nesta terça-feira, dia 27, a conferência de Jorge Andrade, tema A Esperança e o seu significado em nossas vidas, imperdível, às 20 horas, no Salão de Conferências do Centro Espírita Allan Kardec. Agradecimento aí a todos os nossos queridos amigos, colaboradores da nossa programação. Abraços fraterno para Ito, proprietário da Granja Asa Branca. Abraço fraterno para Zilmero Feliciano. Um abraço para Clésio Darlan, que é o aniversariante do mês. E
de toda a equipe do Centro Espírita Allan Kardec e todos os visitantes, os simpatizantes da doutrina espírita. Abraço fraterno para a dona Valdíria Matos, para toda a equipe da 87.9 FM Ubaitaba, Zé Mário, Betinho, dona Valdíria Matos, a menina Jaqueline. Abraços fraternos para toda essa equipe. Nós estamos no final da nossa programação, vamos nos concentrar para que assim possamos ouvir e assimilar os ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a concepção do mundo espiritual superior. E na leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Meire Magalhães. Dando continuidade ao primeiro capítulo, na instrução dos Espíritos, os Espíritos nos falam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão, que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, e a quem a cristandade deve as mais sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade mais profunda, ao perceber o clarão da verdade, quando, em meio aos seus excessos, sentiu na alma uma vibração estranha que o chamava para si mesmo. Foi aí que compreendeu que felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando finalmente, em seu caminho para Damasco, o mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a voz santa gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Desde então, esse grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis com palavras próprias do seu caráter e, ao mesmo tempo, profética quando pronunciou, após o desencarne de Santa Mônica, sua mãe: estou convencido de que minha mãe virá me visitar e me dar conselho e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Que grande ensinamento essas palavras e que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade que pressentiu, ele permanece sendo seu divulgador mais ardente e procura responder a todos os que o invocam para esclarecimento. Uma nota de Allan Kardec. Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu. Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do Espírito aquilo que não via como homem. Seu espírito livre pode perceber novas ideias e o verdadeiro sentido de algumas palavras. Compreende hoje o que não conseguiu compreender antes. Na terra, julgava as coisas de acordo com seus conhecimentos que possuíam, mas, após retornar ao plano espiritual, ele pôde julgá-las com mais clareza. Foi então que reformulou sua crença em relação aos espíritos desencarnados, que ainda possuem desejo sexual e que, durante a noite, vêm copular com homens ou mulheres, perturbando-lhe o sono, causando-lhes pesadelos. Abandonou também a maldição que havia lançado sobre as pessoas que possuíam ideias opostas e defendidas pela Igreja Romana. Sem deixar de ser o apóstolo cristão, Santo Agostinho pôde ver agora o cristianismo em toda a sua pureza. Assim ele pensa de modo diferente ao que pensava. Em alguns pontos, quando estava vivo, ele sendo pregador do Espiritismo sem renunciar à sua fé, pois encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas.
Hoje ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante à sua. Então, nós vamos manter este clima de tranquilidade e de paz e de prece, porque o mundo precisa de paz mais do que em todos os tempos. E nós, que já percebemos estes momentos difíceis que passam a humanidade, vamos nos unir num clima de paz e de prece, para que essas vibrações de violência sejam abafadas pela prece, pela oração, pelo pensamento de paz e de tranquilidade. E na prece final, Terezinha Gomes. Vamos neste momento parar um pouco, respirar, elevar os nossos pensamentos a Deus e procurar agradecer por tantas bênçãos recebidas, procurar agradecer pela paz, pelo equilíbrio que tanto necessitamos, dizendo assim: graças, Senhor, pela vida, graças por mais um dia que chega, graças pelo corpo que nos deste, pelos nossos braços que trabalham e se erguem para buscar-vos e agradecer-vos. Graças pelo ar que respiramos, pelo chão que pisamos, através do caminho que nos conduzirá a vós. Graças te damos, Pai, pela família que nos deste, pelo lar em que vivemos, pela luz dos nossos olhos que nos permite contemplar a vossa criação. Graças, Senhor, pela vida espiritual que nos aguarda, pela reencarnação, para cumprirmos vossos desígnios onde, como queiras. Graças vos damos por tudo e que assim seja. Muita paz, alegria e tranquilidade para todos, para toda a humanidade. Que assim seja. E até a próxima semana, se o Pai Supremo nos permitir. Acabamos de apresentar programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec.